Ele surge a cada 23 anos durante 23 dias. Ele vem para se alimentar do medo e da carne humana. Todo mundo aí conhece o clássico de terror chamado Olhos Famintos, é ou não é? Um filme de terror com baixo orçamento que, sem sombra de dúvidas, bombou nas locadoras na época dos anos 2000. Mas a pergunta que fica é, você sabe qual a origem do Creepy? Sim, aquela criatura de olhos famintos, sabe de onde ele veio ou qual a idade dele? Bem, galera, se você está curioso quanto a isso, eu irei responder tudo isso e muito mais aqui com JJ Daniel. Mas tu sabe o que é mais louco ainda do que um bicho feio correndo num carro atrás de dois irmãos? Hein? Mais louco que tudo isso é vocês aí se não tacarem o dedo no like. Vai, galera, taca aí o dedo no like. E antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho de notificação para que o conteúdo que a gente posta aqui no YouTube sempre chegue a você. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e também deixar aí nos comentários o que tu acha da franquia Olhos Famintos. Em 2001, um filme com baixíssimo orçamento explodiu nas locadoras. Seu nome era Jeepers Creepers, que no Brasil ficou conhecido como Olhos Famintos. Uma curiosidade bem interessante do nome Jeepers Creepers do filme é que ela foi inspirada numa música de jazz dos anos 30. Composta por Harry Laurie e Johnny Mass, lançada em 1938, a música literalmente se chama Jeepers Creepers, uma espécie de criatura brutal, alada e aparentemente imortal. Mas o que mais fez Olhos Famintos se destacar no cinema foi os mistérios que estão em volta à criatura, o Creeper, que é basicamente a sua origem, os mistérios dos seus poderes, a sua idade e muitos outros mistérios que cercaram os filmes durante todos esses anos. Sem falar que Creepy é uma criatura que se alimenta de carne humana e já deixaram muito claro que ele se alimenta daquilo para se fortalecer e também repor partes do seu corpo que foram danificadas ou até mesmo arrancadas. Dirigido por Victor Salva, o filme mistura suspense à moda antiga com um terror de criatura digno dos clássicos dos anos 80. Tá, mas calma aí, não foi lançado nos anos 80, né? Nos anos 2000. Quem aí já acompanhou os filmes dos anos 80, 70 e até mesmo 50 sabe do que eu tô falando. Porque naquela época eles sabiam de verdade fazer um filme de terror. Tá bom, mas vamos à pergunta principal. Quem ou o que o Creepy é? Qual a sua história e o que acontece no filme Olhos Famintos? Vamos à história do filme Olhos Famintos 1. E a partir disso vamos entender mais sobre a origem e também o que poderia ser os Olhos Famintos. Para quem não sabe, a franquia Olhos Famintos conta com 4 filmes e uma história muito linear para início de conversa. Além das histórias em quadrinhos que foram criadas para explorar mais ainda não só a origem, mas também a mitologia por trás dos Olhos Famintos, explorando aí a criatura no passado, no presente, além também de explorar suas habilidades e a sua imagem ao longo das culturas no passado, como por exemplo a cultura maia e a cultura inca. Outra coisa interessante de se perceber é que o Creepy não é um ser novo e jovem, muito pelo contrário, ele é um ser tão antigo quanto à humanidade. Pelo menos é isso que dá a entender nas histórias de quadrinho e também nos filmes. Por exemplo, o próprio Creepy já aparece em muitas civilizações antigas, como as tribos indígenas pré-colombianas aqui na América. É citado que o Creepy já fazia parte da mitologia e também das práticas ritualísticas daquelas tribos. O primeiro filme, lançado em 2001, já inicia apresentando dois irmãos, Trish e Derry, que estão viajando para a casa de seus pais logo depois do recesso da faculdade, por uma estrada rural, isolada e com pouco ou quase nenhum movimento aparente, ou pelo menos é isso que o filme dá a entender. Mas veja, por exemplo, essa cena que aparece na tela, onde claramente pode-se ver um carro vindo lá atrás na estrada, bem lá no fundinho. Só olhar com atenção que você vai perceber. Os irmãos Trish e Derry logo se deparam com um caminhão sinistro e totalmente velho, que tenta de todas as formas tirar os dois irmãos da estrada. Aparentemente um tipo de perseguição que acontece ali logo de cara. Logo depois desse incidente, onde o caminhão tenta tirar os irmãos da estrada, nesse momento o filme avança mostrando o mesmo caminhão numa igreja abandonada,
jogando o que tem forma de corpo enrolado num lençol e com sangue aparente. O casal de irmão então olha aquilo acontecendo e decide o quê? Ir embora dali. Então o filme acaba. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. Não, galera. Ao invés disso, eles decidem então retornar à igreja para investigar o que poderia ter sido aquilo que o cara jogou no cano da igreja. Um pouquinho antes disso acontecer, o Creeper observa eles olhando e então decide ir para cima deles. Acontece ali uma espécie de perseguição que acaba tirando os dois irmãos da estrada e os jogando para um tipo de campo. E é então aí que eles decidem investigar. E é nesse momento que eles se deparam com algo sinistro e totalmente assustador. Galera, foque nessa cena em que Daryl tenta olhar no fundo do cano. E ele não consegue enxergar porque tudo está totalmente umbreu, escuro. Então ele decide usar uma lanterna para poder visualizar melhor o que está lá embaixo. E é nesse momento que acontece uma das cenas mais loucas e sem sentido do filme. O mais interessante dessa cena é que quando Daryl cai, a região do cano que dava de ver lá de cima, que era um breu totalmente escuro, agora está tudo claro. Perceba-se na cena. E a queda, o que falar dela? Ele literalmente cai como se fosse dar um mergulho na água. Mas quando a câmera foca nele caindo, ele está caindo de costas. Eu não consigo entender nada na lógica dos filmes de terror. Outra coisa interessante nessa cena é o corpo jogado pelo Creeper momentos antes lá atrás. Inclusive é o mesmo corpo que eles estão investigando para tentar entender o que aconteceu. A pergunta que eu faço para todo mundo que está assistindo esse vídeo é a seguinte: em qual momento do filme, que aparentemente não aconteceu, o Creeper desceu lá embaixo e tirou o corpo do chão e colocou em cima de uma... A gente pode ver que é uma espécie de altar de sacrifício. Em qual momento isso aconteceu? Cara, não faz sentido... Eu me engaguejo tentando explicar isso, porque não faz sentido nenhum. A gente vê o Creep jogando o corpo, ele cai lá embaixo e logo em seguida ele entra no caminhão e começa a perseguir o casal de irmão. E em nenhum momento ele desceu lá embaixo e colocou o corpo em cima do altar, a menos que aqueles corvos que aparecem lá na igreja tenham feito isso. O filme todo basicamente é o Creeper perseguindo os dois irmãos. O que no começo aparentava ser uma perseguição a Trish, a irmã de Daryl, na verdade no final é desenrolado e explicado que ele estava atrás de Daryl e não de Trish. Por quem ele é totalmente obcecado, pois ele fareja o medo de Daryl a quilômetros de distância. E quando ele marca uma pessoa, ele não para de perseguir, ele vai até o final atrás dessa pessoa. O mais interessante do filme é a explicação da vidente, onde ela diz que quando ele come uma parte do corpo de um ser humano, aquela parte acaba se tornando parte do seu próprio corpo. Isso explica, por exemplo, aquela cena em que ele está sem braço e pernas indo para a delegacia e do nada, logo depois, ele aparece com braço e pernas. Mas foque na cena, porque ele está no chão comendo um detento da prisão e também absorvendo as partes que lhe faltavam no corpo. Ou seja, quanto mais corações ele come, mais ele vive. E ele deve ter comido muitos corações ao longo de todo esse tempo para viver tanto assim. A origem do Creep é um mistério total, mas há elementos nos filmes e também nos quadrinhos que nos ajudam a entender onde ou como ele pode ter surgido ou quantos anos de idade ele tem. O filme já apresenta sua aparência sendo totalmente desconexa com a aparência de um ser humano. E o que ele é então? E sem falar que ele tem habilidades sobrenaturais e sobre-humanas que já distinguem ele de um ser humano. Muitos acreditam que ele é uma espécie de demônio que vive entre os humanos para se alimentar do medo, do ódio, da ganância e de qualquer outra coisa que possa satisfazer a ele. E há quem diga que ele era um demônio que traiu o próprio Lúcifer e que fugiu do inferno para o mundo normal. Logo no primeiro filme é apresentada uma cena que mostra uma espécie de representação visual e artística do Creep em uma madeira, onde mostra ele com uma aparência singular, chifres, asas e um corpo infernal, que lembra muito a representação artística de um demônio, tanto na arte quanto no cinema. Outro
Outro ponto interessante é que ele acorda a cada 23 anos durante 23 dias. E está mais claro que não é a primeira vez que ele está acordando. Faz muito tempo que ele permanece nesse ciclo de 23 anos. Geralmente espera por 23 anos para acordar de uma hibernação longa, só para se alimentar. Eu acho que ele está se inspirando demais nos ursos que hibernam. Mas a pergunta que você deve estar se fazendo nesse momento é: desde quando ele faz isso? Porque pouco tempo isso não faz. Uma edição de quadrinhos lançada em 2018 pela Dynamite, escrita por Mark Andreyko e desenhada por Kirby Ball, a história explora detalhes importantes sobre a origem de Creepy e expande o personagem. A história gira em torno de Dave Tolson, um jovem arqueólogo que investiga manifestações da criatura em várias culturas antigas, astecas, maias e até na cidade de Roanoke. Em uma passagem, Creepy é identificado como sendo o Quetzalcoatl. Sim, aquela serpente alada que era venerada no México pré-colombiano. Depois que ele encontra um objeto misterioso, desperta então Creepy. A partir daí, a criatura começa a persegui-lo obsessivamente, como costuma fazer com suas vítimas, sendo atraído pelo seu medo. Mas galera, é agora que tudo começa a ficar interessante. O quadrinho deixa claro que ele era uma espécie de deus para os Maia, onde os próprios sacrificavam para entregar ao Creepy, poupando assim a tribo. Creepy vinha até a tribo, onde a tribo escolhia uma pessoa para ser sacrificada para alimentar e saciar a fome de Creepy, e assim Creepy poupava a vida dos moradores da tribo. Ele é uma espécie de flagelo que surge num tempo fixo específico da história. E também ele é impossível de ser morto. Poderes sobrenaturais e uma força estrondosa. É visto tanto nos filmes quanto nos quadrinhos. Logo não sabemos ao certo quando ele surgiu, ou até mesmo como ele surgiu. É uma história que ainda não foi explorada nem desbravada, não apenas nos livros, quadrinhos, mas também nos filmes. O que sabemos até o momento é que ele é conhecido não apenas no mundo antigo, mas também em várias culturas antigas. Uma coisa interessante é que o caminhão do Creepy no filme realmente existia. Foi achado no ferro velho e adaptado ao filme. O filme fez tanto sucesso que deu ao público várias continuações, como Os Olhos Famintos 2 em 2013, que mostra a perseguição de Creepy a um grupo de jogadores estudantis e que acontece horas mais tarde dos eventos que ocorreram no primeiro filme. Tarde em 2017, Olhos Famintos 3, que se passa entre os eventos do primeiro e do segundo filme. E ainda teve mais uma continuação em 2022, intitulada Olhos Famintos Ressurge, uma tentativa de recomeçar a saga. O novo diretor que todos viram não deu certo. E galera, mesmo com altos e baixos, Olhos Famintos se destacou na história do terror no cinema. A gente vê isso não só pelo impacto que ele teve nos anos 2000, mas também pelo impacto que ele gerou até nos dias de hoje. Tendo ou não, Olhos Famintos ainda é um dos filmes mais comentados e assistidos de terror. Às vezes, baixo orçamento não é sinônimo de coisa ruim, mas sim de perfeição. Porque o que tem de filmes de baixo orçamento por aí que fizeram sucesso e marcaram história não é pouco. Porque os dois primeiros filmes de Olhos Famintos foram um sucesso, isso ninguém pode negar. Por mais que os próximos filmes que vieram depois desses foram ruins, sem contexto e sem sal, os primeiros filmes fizeram o que poucos filmes fizeram nos anos 2000 e o que poucos filmes fazem nos dias de hoje. Mas me fala aí galera, nos comentários, já assistiu Olhos Famintos? Qual o teu preferido e qual o pior de todos? Deixa aí pra mim nos comentários. Mas antes de mais nada, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação e também deixa aquele like poderoso, porque se tu não deixar o like e não se inscrever no nosso canal, o Creepy irá atrás de você. Tá com medo, né? Então já se inscreve aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo.